pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas só por uma formalidade me apresentando, acredito que a maioria que vai ver esse vídeo já me conhece, que eu já dou monitoria alguns períodos. Meu nome é Lucas, eu sou aluno de Direito Matutino do 5º período. Então pessoal, vamos lá. Eu vou tentar ser mais direto ao ponto, diminuir essa parte introdutória, porque eu acabei de gravar o vídeo para a monitoria de Direito Constitucional 1 e o vídeo extrapolou os 15 minutos. Então vejo que 15 minutos passam muito rápido. O vídeo tem que ter entre 10 e 15 minutos, só adiantando isso para vocês. Então é o seguinte, eu vou tentar passar os pontos que eu acho mais importantes. Eu vou pular alguns pontos propositalmente. Outros, claro que eu vou acabar esquecendo também. Com certeza vocês vão ter as coisas com maior propriedade, mais rica em detalhes com a própria professora Fernanda, os slides dela. Mas de qualquer forma, estou aqui passando para vocês o que eu consigo, o que eu acho mais importante, porque eu acredito que vai auxiliar vocês nas matérias. O que a gente vai falar hoje é sobre sistema federativo e projeto de emenda constitucional, PEC, já iniciando o processo legislativo. São dois temas de extrema importância, tanto para a área acadêmica quanto para a área concurseira. E quem gosta mais dessa área concurseira, quem tem essa visão mais concurseira, é muito cobrado em prova. Então vamos lá, vamos direto ao ponto agora. Sistema federativo. O que é o sistema federativo? É a forma que é estruturado o poder, é a forma que o Estado ele se estrutura. E quando a gente fala do Brasil, do que a gente está falando? A gente está falando da Constituição da República Federativa do Brasil. Então vamos destrinchar isso e entender esse significado separadamente. Constituição, acredito que todos vocês sabem, é a lei maior, é a lei fundante do Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito é um Estado, quando a gente fala Estado de Direito, é um Estado que ele se baseia em leis. Quando a gente fala Estado Democrático de Direito, é um Estado que não só se baseia em leis, como essas leis se baseiam na vontade popular. Então, a Constituição é uma lei fundante do Estado Democrático de Direito, a Constituição da República Federativa do Brasil. Por que a gente está falando de república? República, o que significa república? República é o regime de governo adotado no Brasil. Vem do nome res publica. O que significa res publica? Coisa pública, se eu não me engano é do latim. E qual que é a ideia da república? República, ela tem uma relação com a democracia. E quando que ocorre a república? Ocorre quando o chefe de Estado e o chefe de governo eles são eleitos através de eleições diretas ou indiretas. No nosso caso aqui, como a gente adota o sistema de governo do presidencialismo, a gente tem a concentração a concentração das funções de chefe de governo e chefe de Estado nas mãos de um só cargo, né? Que é o presidente da República. A gente pega, por exemplo, se você pegar a Inglaterra, por exemplo, a gente tem essa separação, chefe de Estado e chefe de governo. A gente tem essa separação, que é, por exemplo, a rainha da Inglaterra é chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. Porque aqui a gente tem essa concentração. Então, a República é o regime de governo adotado no Brasil. República, coisa pública, que é quando o chefe de Estado e o chefe de governo eles são eleitos direto ou indiretamente pelo povo. Constituição da República Federativa do Brasil. Agora, nesse federativo, a gente vai ter mais o que falar. Essa ideia de federativo, ela vem do nome de ligação, tem a ver com estar conectado, é a forma de Estado. Quando a gente fala da República Federativa do Brasil, o que é federativo? É a forma de Estado que o Brasil adota. Essa ideia de adotar esse sistema federativo, o que a gente quer dizer, o que a gente entende por isso? Entende que há uma fragmentação do poder político, administrativo, porque a gente não tem todo o poder concentrado nas mãos de um só ente. A gente tem uma fragmentação. Então a gente adota o federalismo já mostrando que há uma fragmentação desses poderes. Como ocorre no nosso caso? Ocorre essa divisão através da União, Estados, Distrito Federal e municípios. União, Estados, Distrito Federal e municípios é a nossa divisão federativa. Essa divisão federativa, então, ela é a federação, como eu disse, é a forma de Estado que o Brasil adota.
nós temos uma organização política e administrativa descentralizada. Esse termo é muito importante, descentralizado. É justamente mostrando que a gente não tem essa organização política e administrativa central, a gente não tem esse poder totalitário, assim, então é descentralizado. A gente tem por exemplo, a gente vê essa autonomia dos estados de elegerem seus governadores, dos municípios de elegerem seus prefeitos, de se organizarem, de se estruturarem. Só através do sistema federativo que a gente é capaz de ver uma discordância forte, às vezes, como a gente está vendo hoje em dia, de, por exemplo, governadores com presidente, mostrando justamente que não tem essa subordinação. São poderes autônomos. Ele usa esses entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles possuem essa autonomia. Eles possuem um autogoverno, eles possuem uma auto-administração e uma auto-organização. Esse federalismo, essa forma de Estado, de governo não, perdão, essa forma de Estado adotado no Brasil, do federalismo, ele pode ser tanto federalismo cooperativo quanto federalismo dual. Quando a gente fala de federalismo cooperativo, é um tipo de federalismo que ele admite competências concorrentes e comuns entre os entes federativos. O que quer dizer com isso? Tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, em alguns casos, eles podem legislar, eles podem administrar dentro do mesmo assunto. Eles têm competências comuns, eles podem fazer a mesma coisa, não a mesma coisa assim. Eles podem falar sobre a mesma coisa. Por exemplo, os estados, o Distrito Federal, os municípios poderão legislar sobre meio ambiente. Então, tanto a União pode, quanto os estados podem, quanto os municípios podem, porque a gente tem essa competência concorrente. Então, comum, aliás. Todos eles podem. No federalismo dual, que já tem essa diferença. Por exemplo, ocorre nos Estados Unidos. No federalismo dual, há uma separação muito rígida do que cada ente federativo pode falar, o que cada ente federativo pode dizer. Então, as competências são muito bem distribuídas e delimitadas. Repito, no Brasil a gente adota o federalismo cooperativo. De que formas pode ocorrer esse federalismo? O federalismo ele pode ocorrer tanto por desagregação, que é o caso do Brasil. Essa desagregação ela ocorre quando a gente fala que é um movimento centrífuga. O que é um movimento centrífugo? É um movimento que expulsa. Ele tira tudo que está junto ali, tudo que está concentrado, ele separa. Qual que é a ideia? A gente partiu de um poder central, a gente fragmentou esse poder central, dividiu isso em diversos entes da federação, que é o que no nosso caso ocorreu. A gente partiu de um poder central e a gente partiu do poder central para diversos entes fragmentados. E essa é a forma de ocorrer um federalismo que ocorreu no Brasil através da desagregação. Pode ocorrer também através da agregação. A agregação é justamente o contrário, ocorre através de um movimento centrípeta. Qual que é a ideia? Une, está tudo separado, ele vai unir um poder central. A agregação, então, ela ocorre quando o poder central ele se forma através de diversos outros poderes. É o caso que ocorreu nos Estados Unidos da América. Então, a gente tinha vários estados separados que eles se uniram para formar os Estados Unidos da América. Ok, fechando aqui o sistema federativo, claro, tem vários outros detalhes. Uma coisa que também eu acho que é muito importante falar, que o Brasil não admite o direito à secessão, não esqueçam disso. O que é o direito à secessão? É o direito de um ente federativo se separar do Brasil. Realmente, ele se separa do Brasil. O Brasil não admite. Aquela história antiga que o Rio Grande do Sul queria a independência do Brasil, queria se separar do Brasil, o Brasil não admite. Essa é a realidade. O Brasil não admite, podendo inclusive até intervir com força para impedir que um ente federativo faça isso. Então ele não admite essa separação. Esse é o chamado direito de secessão. E vou tentar falar agora, estou olhando o tempo ali, porque o vídeo tem que ter no máximo 15 minutos, no outro eu já extrapolei. Eu estou dando 10 minutos aqui agora, entre 10 e 15 minutos. Eu vou tentar falar agora de uma forma bem superficial, bem tranquila, falando sobre outro tema,
de processo legislativo, começando pela PEC, Projeto de Emenda Constitucional. Então vamos lá, a gente está falando agora do projeto de emenda constitucional, da famosa alteração formal da Constituição, do poder constituinte derivado reformador da reforma constitucional, a famosa emenda constitucional. Então, como a gente já viu no terceiro período, a emenda constitucional ela tem tanto uma limitação material quanto formal e até circunstancial. Circunstancial que em determinados casos a Constituição não pode ser emendada. Estado de sítio, estado de defesa, intervenção militar. Intervenção militar não, acho que intervenção militar mesmo. Limitação material, porque a emenda constitucional não pode falar sobre qualquer tema. Ela não pode, por exemplo, abolir o núcleo de um direito individual. Ela não pode abolir o núcleo de direitos individuais, porque são cláusulas pétreas. Então as cláusulas pétreas elas não podem ser emendadas para abolir o seu núcleo. Por que eu falo para abolir o seu núcleo? Porque há um entendimento que as cláusulas pétreas podem ser emendadas desde que você expanda o seu alcance, expanda os direitos dela. Então ela não pode ser abolida. E então ela tem essa limitação material e limitação formal. Como essa limitação formal? Ela deve ocorrer de uma forma determinada, já determinada pela própria Constituição. Então, que forma é essa? É o que a gente vai trabalhar agora, de uma forma bem rápida, esse processo de emenda constitucional. Tudo começa com a PEC. A PEC é o projeto de emenda constitucional. O projeto de emenda constitucional ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase da iniciativa, ou seja, quem que vai apresentar então esse projeto de emenda constitucional. Esse projeto de emenda constitucional pode ser apresentado pela Câmara dos Deputados, pelo Presidente da República, pelo Senado Federal ou pelas Assembleias Legislativas. Assembleias Legislativas são os congressos nacionais dos estados. Então, 1/3 da Câmara dos Deputados pode apresentar um projeto de emenda constitucional, 1/3 do Senado Federal pode apresentar um projeto de emenda constitucional, mais da metade das Assembleias Legislativas pode apresentar um projeto de emenda constitucional e o Presidente da República também pode. Qual que é a ideia? O que a gente precisa observar aqui que é importante? Não cabe iniciativa popular para apresentar uma emenda constitucional. A Constituição não assegurou a iniciativa popular a apresentação da PEC, do projeto de emenda constitucional. Há sim para um projeto de lei, mas não para o projeto de emenda constitucional. Entretanto, uma observação importante é que há um entendimento do STF que a Constituição não veda que os estados admitem PECs, projetos de emenda constitucional estaduais, por iniciativa popular no próprio estado. Então os estados, para suas constituições estaduais, podem admitir iniciativa popular para emendas das suas constituições. Segunda fase é deliberação. Então a primeira fase apresentou o projeto, a segunda fase é deliberação. A gente vai falar sobre, a gente vai votar. Vamos entender o seguinte: se a Câmara dos Deputados apresenta esse projeto de emenda constitucional, ele começará a ser votado na própria Câmara dos Deputados. Se o Senado Federal apresenta, ele vai começar a ser votado no próprio Senado Federal. Se as Assembleias Legislativas apresentam, vai começar a ser votado onde? No Senado Federal. Por quê? As Assembleias Legislativas são justamente os Congressos Nacionais dos Estados. E quem que faz a representação dos Estados no Congresso Nacional? Os senadores. Então a ideia é que os senadores, são os senadores que vão começar a votar o projeto de emenda constitucional apresentado pelas Assembleias Legislativas. Quando apresentado pelo Presidente da República, a Constituição é omissa em relação a isso. Por um costume, a Câmara dos Deputados começa. Só que nada impediria, já que a Constituição é omissa, que o Senado Federal começasse a votar um projeto de emenda constitucional apresentado pelo Presidente da República. Nessa deliberação, eu já estou vendo que o vídeo vai passar de 15 minutos, não sei nem se vão aceitar o vídeo. Espero que aceitem, porque senão vou ter que gravar outro. A segunda fase da deliberação, né? Então a gente vê quem que vai votar, quem que vai começar a votar. Como eu já falei. Só que, beleza, já acolheu, vai começar a votação. Como que ela ocorre? Vamos lá, primeira coisa. Chegou um projeto de emenda constitucional no Congresso Nacional, a primeira coisa que vai acontecer é que vai ser apresentada a comissão permanente, que é a CCJ.
a Comissão de Constituição e Justiça. O que serve? Para que serve a CCJ? A CCJ serve para discutir a constitucionalidade daquele projeto de emenda constitucional. Aquilo ali nada mais é do que o controle preventivo de constitucionalidade. A gente está realmente já exercendo o controle de constitucionalidade preventivo ali para saber se aquele projeto de emenda constitucional é constitucional ou não. Então, é preciso o parecer dessa CCJ. Que fique claro, essa CCJ ela tem um parecer vinculante. O que a gente quer dizer com isso? Se ela falar que não é compatível, esse projeto de emenda constitucional não vai poder continuar. Ele vai ter que ser arquivado. Ele vai ter que ser arquivado ou realmente ele não vai poder continuar. Ele vai ter que ser modificado, porque daquele jeito não passa. Isso é um parecer vinculante. Ela impede realmente que o projeto ande. E lembrando que se for arquivado pelo princípio da irrepetibilidade, aquele mesmo projeto de emenda constitucional não vai poder ser votado novamente naquela mesma sessão legislativa. Vai ter que ser votado somente na próxima sessão legislativa, no próximo ano. Então, o CCJ ele tem esse parecer vinculante, que isso fique bem claro. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Ou foi aprovado na CCJ, o que acontece? Vai para as comissões temáticas. Se for um projeto de emenda constitucional que trate de segurança pública, vai para a Comissão de Segurança Pública, vai para a Comissão de Justiça. Meu ponto vai para a comissão do tema daquele projeto de emenda constitucional. E essa comissão vai debater realmente agora o tema disso, não apenas como a CCJ, se é constitucional ou não, mas vai adentrar ao tema daquilo. E adentrando ao tema, ao que se refere, se é bom, se é ruim, essa comissão temática ela vai dar um parecer opinativo. Que fique bem claro, um parecer opinativo. O que eu quero dizer com isso? O parecer da comissão temática ele não é vinculante. Mesmo, independente da falar que é ruim, pode o Congresso, a casa que estiver votando, pode decidir por continuar com o processo de emenda constitucional. Então, diferente da CCJ, não tem um parecer vinculante às comissões temáticas. Avançou na comissão temática e sim, quando acontece a deliberação e a votação. Suponhamos, nesse caso, que comece pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai votar, então a gente precisa de 3/5 dos deputados votando a favor para que esse projeto de emenda constitucional ele avance. Eles votaram a favor, avançou, vai para o Senado Federal. Vai repetir o mesmo processo no Senado Federal. Chegando no Senado Federal, vai novamente passar por uma CCJ, só que dessa vez a CCJ do Senado Federal. Mesma ideia, parecer vinculante. Foi aprovado, comissão temática do Senado Federal. Mesma ideia, parecer opinativo. Foi aprovado pela comissão temática ou não, até, nesse caso, cabe ou não, vai avançar para a própria votação do Senado Federal. Foi aprovado? Aí sim, mais um detalhe importante de projeto de emenda constitucional. Foi aprovado? Não vai para o presidente da República. Não cabe veto ou promulgação do presidente da República em emenda constitucional. Não cabe. Há um entendimento de que, por realmente ser 3/5 dos membros, ter esse rito muito mais solene do que uma lei ordinária, não cabe nem sequer o veto presidencial. Até porque se o veto presidencial pode ser derrubado pela equivalência de votos da aprovação de uma emenda constitucional, como que caberia um veto que pode ser derrubado pela mesma quantidade de votos que aprovou a emenda constitucional? Não faz sentido. Então, só que isso quer dizer que não vai haver essa terceira fase da promulgação, da publicação? Vai. Só que não é o presidente que faz. Então, foi aprovado tudo certinho. Quem que vai fazer a promulgação? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por que eu estou dizendo Câmara dos Deputados e Senado Federal? Eu não estou dizendo que é o Congresso Nacional que vai fazer essa promulgação e publicação do Diário Oficial. Quem vai fazer a promulgação e a publicação do Diário Oficial, que já é a terceira fase do projeto de emenda constitucional, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E o Senado Federal, que vai fazer então essa promulgação e publicação. Pessoal, então hoje falei de uma forma talvez um pouquinho acelerada, mas que bom que é vídeo, que dá pra voltar. Já tá dando quase 20 minutos, não sei se esse vídeo vai ser aceito. Falei então um pouco hoje sobre o sistema federativo e sobre projeto de emenda constitucional. Espero que tenha ajudado. Tem, óbvio, mais detalhes para falar, caso não seja votado, caso seja modificado algum tema, algum texto. De qualquer forma, a professora Fernanda vai passar com mais propriedade e riqueza em detalhes para vocês.
Precisando de qualquer coisa, é só falar. Grande abraço.